Graça e paz, boa noite. Nós estamos aqui gravando essa live para vocês, já que nós não podemos fazer o culto e tê-los aqui fisicamente. Então, eu, o irmão Valderice, que está aqui me ajudando, decidimos então gravar uma live. Vou trazer uma rápida e breve palavra para vocês, para que vocês possam estar com a sua alma e seu espírito alimentado. E eu quero convidar você a ler comigo Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 7. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Veio a minha palavra, esta palavra do Senhor: Filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor: a nação de Israel chegou o fim chegou aos quatro cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você, e sobre você eu vou desencadear a minha ira. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem pouparei. Com certeza eu lhe retribuirei sua conduta e suas práticas em seu meio. Então você saberá que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: eis a desgraça, uma desgraça jamais imaginada vem a ti. Chegou o fim, ele se insurgiu contra você, o fim chegou. A condenação chegou sobre você que habita no país. Chegou a hora, o dia está próximo, há pânico e não alegria sobre os montes. Eu estou prestes a derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto que nos traz a resposta culminante do que está acontecendo no mundo hoje. Vejamos que Ezequiel foi um profeta do tempo do exílio babilônico. Ele estava no cativeiro, ele foi um profeta desta época. E Deus usa o profeta Ezequiel para trazer uma mensagem de repreensão, juízo e julgamento sobre o seu próprio povo, o povo de Israel. Nós estamos vendo aí, se nós pudermos analisar, 3 vezes o Senhor repete o que ele está prestes a fazer. Ele diz no versículo 3 que julgará de acordo com a conduta do povo e retribuirá todas as práticas repugnantes do povo. No versículo de número 8, ele repete a mesma sentença. Ele diz que está prestes a derramar a ira sobre o povo e esgotar a indignação dele contra este povo, e julgará de acordo com a sua conduta e lhe retribuirá todas as práticas repugnantes. Nós estamos dentro de um cenário de pânico, um cenário extremamente de desespero. Nós vamos ver o mundo em ebulição. Há muita teoria, a teoria da conspiração, a teoria de pensamentos negativos, há crentes que estão desesperados e até mesmo por não ter conhecimento da palavra de Deus, estão afirmando coisas que não são verdadeiras, e isso é uma prática muito perigosa. Nós estamos vendo pastores desesperados, pastores que estão indo contra a palavra de Deus. Nós sabemos, estamos aqui no estado de São Paulo e todos os estados do país estão se mobilizando e se movendo no sentido de prevenir e trazer a prevenção à família e a
todos os habitantes aqui da nossa nação a respeito desse Covid-19, mais conhecido como coronavírus, essa pandemia que se estabeleceu na nossa nação, no nosso país. Ao meu olhar, o olhar que eu tenho sobre as Sagradas Escrituras a respeito dessa situação, eu quero lhe afirmar dentro das Sagradas Escrituras que eu não vejo que desta vez a China ela tenha ganhos proporcionais na sua economia, como foi anteriormente. Então eu não entendo desta forma, mas o que eu entendo é que o próprio Deus, ele está agindo de uma forma que ele mesmo já havia determinado. Através do profeta Ezequiel, ele diz: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Não há lugar no mundo que escapará do juízo, da sentença e do julgamento de Deus. Não há. Haja visto que existem pessoas que acreditam piamente que a igreja ela não passará pela grande tribulação. Mas eu quero aqui afirmar o meu posicionamento bíblico-teológico a respeito desse pensamento. Eu acredito piamente que a igreja do Senhor Jesus, ela precisará passar por este momento, porque nós estamos vendo agora, pela notícia de uma pandemia, que os verdadeiros crentes, eles não estão desesperados. Os verdadeiros crentes, eles estão felizes, eles estão calmos, eles estão pacíficos e eles entendem e já entenderam que as profecias de Deus estão se cumprindo na face da terra. O que me preocupa é que muitas pessoas que se dizem conhecedoras de Deus, conhecedoras da palavra, estão extremamente estremecidas, estão em pânico, estão assustadas. A Bíblia diz, irmãos, que todo aquele que ama a vinda do Senhor, para esse, a coroa da vida está reservada. Oxalá que nós pudéssemos dizer com alegria essa expressão: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas vivemos com uma geração cristã fraca, frágil, apática, anêmica e anorexa, analfabeta de Bíblia, não tem conhecimento nas Sagradas Escrituras. É uma geração cristã que gosta de movimentos, que gosta de cultos proféticos, atos proféticos, conferências proféticas, mas não tem raiz, não tem fundamento nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz respeito sobre isso. A Bíblia fala claramente que nos últimos dias as pessoas teriam comichões nos ouvidos, não iriam ouvir a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, e sairiam procurando líderes, pastores, profetas, que pudessem pregar aquilo que eles queriam ouvir. Paulo expressa isso na sua carta a Timóteo. Paulo expressa que os últimos tempos seriam tempos difíceis. E é interessante que a Bíblia fala de 3 tempos escatológicos. Ele fala dos últimos tempos, ele fala dos últimos dias e ele fala da última hora. Paulo, ele expressa na primeira carta sobre os últimos tempos, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nos últimos tempos seriam tempos trabalhosos, os homens seriam avarentos, jactanciosos, soberbos, ignorantes, irreverentes, desafeiçoados, eles seriam desobedientes aos pais, cruéis, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder e a ordem a afastar dos tais. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele fala sobre a apostasia.
Nos últimos dias haveria uma apostasia, um esfriamento da fé, um desvio doutrinário, um desvio de conduta doutrinária na igreja. Hoje nós vemos que há poucos pregadores e muito menos ainda mestres que ensinem a palavra, mas temos um monte, umas centenas de pessoas que estão fazendo treinamento para se tornarem coach, querendo substituir o ofício do pregador e da pregação dentro das Sagradas Escrituras. Nós vamos ver o apóstolo João, o apóstolo amado, na sua primeira carta, ele escreve no capítulo 2, versículo 18, filhinhos, é já a última hora, e ele fala que nesta última hora há a manifestação do anticristo. Quando nós lemos detalhadamente Apocalipse capítulo de número 6, traz-nos uma revelação tremenda, profunda, sobre o tempo de agora, de hoje. Esses dias que estamos vivendo, com tanta tragédia que está acontecendo no mundo. Perceba uma coisa interessante. Alguns anos atrás, cientistas, engenheiros, eles chegaram numa conclusão, que até o ano de 2021, o planeta só teria alimento para pelo menos 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Este número já ultrapassou, irmãos. E a Terra não está suportando a população humana. As pessoas perguntam por que essas coisas todas estão acontecendo, aonde Deus está em tudo isso. Deus está no lugar de onde Ele nunca saiu. A Bíblia revela que o lugar de Deus é um trono. O próprio Deus, no livro de Isaías capítulo 66, versículo 1 e 2, ele diz que o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Deus é grande, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas precisamos notar que a humanidade ela foi gerada em um homem chamado Adão. E a queda de Adão trouxe consequências não só à humanidade, como também à natureza. Quando Deus estava dando a sentença a Adão, lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus disse a Adão o seguinte: maldita será a terra por tua causa. Então hoje nós estamos vendo que o planeta está em ebulição. Nós estamos vendo que os climas estão totalmente enlouquecidos. Nós não conseguimos mais entender o que é outono, o que é primavera, o que é verão, o que é inverno, porque o clima está completamente fora do seu ritmo normal. Nós estamos vendo que as Sagradas Escrituras, por mais antigas que elas sejam, elas são mais atuais do que as notícias que estão sendo preparadas agora para serem entregues amanhã nos telejornais da manhã, nos jornais de banca de jornais e nas revistas. Nós precisamos estar atentos às Sagradas Escrituras. E a palavra diz lá em Apocalipse sobre este fato que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo alguns fatos interessantes. Nós estamos vivendo um fato em que na terra não há paz. A terra ela está passando por um período crítico, onde países poderosos em armas atômicas e químicas, eles ameaçam a todo momento se moverem para iniciar uma grande guerra, nação contra nação, reino contra reino. Nós estamos vendo que a paz não existe entre os homens estão se matando entre si, e isso está escrito e é revelado a João na ilha de Patmos, no ano 90 mais ou menos, se não falha a minha memória, quando João está exilado na ilha de Patmos, ele escreve o livro do Apocalipse. João aqui, ele é o último dos apóstolos vivos, e ele recebe a revelação futura do que iria acontecer no planeta. E ele traz
a visão do Cordeiro de Deus, o Cristo, no capítulo 5, abrindo o livro e desatando os 7 selos. E quando ele abre o primeiro selo sai, ele vê a visão de um cavalo branco e um cavaleiro sobre este cavalo, e esse cavaleiro ele tem um arco na mão e uma coroa, e ele sai para vencer e ser vencedor. Alguns acreditam que seja Cristo. Eu particularmente não creio nesta postura, até porque esse cavaleiro ele vem trazendo atrás dele outros cavaleiros perigosos que trazem a sentença, o juízo de Deus sobre os homens na face da terra. Eu acredito que este aqui seja o anticristo, aquele que virá e se fará Deus e se assentará no trono e fará um momento de paz quando a terra estiver em pleno transtorno, em pleno caos. Ele promoverá uma falsa paz, conforme as Sagradas Escrituras. Então nós vamos ver que este cavalo branco, ele sai para vencer, ele cavalga, e ele traz consigo, na abertura do segundo selo, um outro cavalo, que é o cavalo vermelho, e esse cavalo vermelho traz o cavaleiro, e esse cavaleiro recebeu a ordem do Cordeiro para que tirasse a paz da terra e fizesse que os homens se matassem uns aos outros, e isso foi dada a ele uma grande espada. Nós vamos ver que hoje o ser humano ele está perdendo a sua humanidade, porque se um ladrão vai fazer um assalto e a pessoa que está sendo assaltada não tem o que o assaltante quer, e puxa o revólver, dá um tiro, e ainda fica vendo a vítima agonizando até a morte e ainda sente prazer nisso. Nós estamos vendo o número crescente de feminicídio, quantas mulheres que são vítimas de bala, de faca, de tortura que está acontecendo. Isso também se aplica aqui. E esse cavalo vermelho vem trazendo após si um outro cavalo na abertura do terceiro selo, que é o cavalo preto. E esse cavalo preto, o seu cavaleiro, traz uma balança na mão, e essa balança fala sobre crise financeira mundial, crise trabalhista, fala sobre fome, fala sobre desemprego. Veja bem o que está acontecendo hoje. Os governantes estão dando ordens para que fechem os comércios, shoppings, cinemas, lojas, bares, aonde tem muita frequência de pessoas, e isso vai desencadear um grande desemprego, e as empresas em si entrarão em crise financeira, porque o governo não tem como amparar tantas empresas para elas se manterem durante esse período com as portas abertas. Veja o que está acontecendo e perceba se isso não é bíblico. E este cavalo preto também, esse cavaleiro que traz essa balança, não só fala sobre isso, mas também fala sobre a fome, a carestia, as pessoas, os produtos hoje estão ficando caros. Por exemplo, nós estamos espantados com o preço do álcool gel que todo ser humano precisa para prevenir o vírus do coronavírus. Nós estamos vendo o transtorno que está causando, supermercados lotados, filas e mais filas. As pessoas estão estocando o alimento porque eles acham que não vai ter alimento até isso terminar. Então veja só o pânico que está acontecendo, e isso a palavra também comprova. E este cavalo preto, ele vem trazendo após ele, na abertura do quarto selo, um outro cavaleiro, e esse cavaleiro é o mais perigoso, porque esse cavaleiro se chama morte, e a morte vem trazendo após si o inferno, o Hades, a habitação dos mortos. E a este cavaleiro amarelo, o cavalo amarelo, a morte, foi dado o poder
sobre 1/4 da terra para matar a espada, pela fome, por pragas e por animais selvagens da terra. E aqui eu quero lhe explicar uma coisa interessante. Perceba uma coisa: quando se fala matar pela espada, nós precisamos trazer para o dia de hoje, porque naquela época não se havia revólver, metralhadora, não se havia arma de fogo. Eles usavam então as espadas, as adagas. E nós estamos vendo aqui, trazendo e transliterando para agora o momento de hoje, nós estamos falando de armas de fogo. Você veja que o tráfico de armas aqui no Brasil é intenso, ou aliás, no mundo inteiro é intenso. Você vê, se você pegar o observatório da violência, o número de pessoas que morrem por armas de fogo, arma branca, que é as facas, né? Então você vê que tudo isso a Bíblia também fala. O outro ponto aqui, o segundo tipo de morte é a fome. Perceba que a fome sempre está acompanhando a humanidade desde o princípio das coisas. Desde a queda de Adão. Nós estamos vendo isso vindo, proliferando sempre. Tanto que Deus, quando dá os seus decretos, os seus mandamentos, ele faz uma observação que o rico cuide do pobre dentro da sua cidade, que o rico, quando for colher, né, a sua lavoura, quando for colher o seu trigo, se ficar alguma sobra, que ele não pegue e deixe para que o pobre possa pegar e se alimentar. Há uma ordem que o cristão ele precisa cuidar do órfão, da viúva, do necessitado e do estrangeiro. Você vê que há uma necessidade. Você vê que as pessoas estocando comidas, elas não estão pensando em outras pessoas que talvez não cheguem a tempo para fazer a mesma coisa, guardar alimento em suas casas. Então você imagine o pandemônio que isso vai surgir, vai acontecer, vai ficar no mundo. A Bíblia, irmãos, ela é verdadeira. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando ao homem. E a igreja precisa pregar o evangelho todo, ao homem todo e a todo homem urgentemente. Eu estou preocupado porque enquanto o mundo está dessa forma, alguns crentes estão fazendo campanhas de prosperidade, campanha de conquista, campanhas de vitória. Alguns outros crentes gravam vídeos no YouTube dizendo que é varão de fogo, carruagem de fogo, que está debaixo do sangue de Jesus e que o sangue de Jesus vai preservar das enfermidades. E eu quero aqui falar uma coisa muito interessante. O sangue de Jesus ele tem uma função única. E a função única do sangue de Jesus é purificar o pecador do seu pecado, regenerar, é o lavar no sangue regenerador de Jesus. O sangue de Jesus ele não cura, o sangue de Jesus ele não cura. A Bíblia diz claramente, em Tiago capítulo 5, versículo 14, se houver alguém enfermo, chame os presbíteros da casa do Senhor, e eles irão até o enfermo, com imposição de mãos ele orará, usando o óleo, o azeite. O presbítero orará, se houver pecado, lhe será perdoado e o enfermo será curado. É essa expressão que se diz, oração e a unção com óleo. E não é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E neste momento, enquanto muitas pessoas estão vendo conspirações, eu consigo enxergar duas coisas muito importantes que eu quero falar para vocês e vou encerrar a minha fala agora. A primeira, eu não consigo enxergar atos de conspiração, eu consigo enxergar o próprio Deus agindo de uma forma gloriosa. Assim como Deus agiu com a igreja primitiva, quando ele deu a ordem dizendo o seguinte, que era para, quando na descida do Espírito Santo vir sobre eles receberiam poder para serem testemunhas
tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas durante muito tempo, durante muitos anos, a igreja ficou ali redia e ficou acomodada em Jerusalém, Mas Deus, Ele promoveu um momento em que a diáspora aconteceu e houve o cumprimento da vontade de Deus. Na morte de Estevão, Estevão estava sendo morto apedrejado. Estevão não teve medo da morte. Estevão não teve medo daquele momento. Estevão sabia quem ele era, sabia como ele estava diante de Deus e a posição dele diante de Deus, a ponto de, quando ele estava sendo apedrejado, ele vê os céus abertos e ele ora dizendo ao Pai dessa seguinte forma: Pai, não lhes imputes este pecado, não lhes imputes este pecado, porque ele sabia que eles estavam matando o corpo, mas a alma estava sendo preparada para ir ao encontro do Senhor. E no capítulo 8, nós vamos ver no versículo 1 e 2, que houve uma grande perseguição, aonde os discípulos foram espalhados, foi a diáspora, eles se espalharam. E assim nós vamos ver do capítulo 8 até o capítulo de número 28 de Atos dos Apóstolos, que a igreja então chega à Judéia, Samaria e aos confins da terra. O próprio Deus, Ele promoveu essa perseguição para que a igreja cumprisse o propósito dele. E agora também não é diferente. Ao invés de nós cristãos criticarmos o governo por ele pedir que as igrejas fechem as portas por prevenção, eu não vejo autoritarismo nesta conduta. O que eu vejo é mais uma vez Deus agindo na história da igreja, fazendo com que a igreja saia das quatro paredes, abram as portas das suas casas e ali restaure o culto doméstico, ou então estabeleçam o culto doméstico e convide os vizinhos para estarem juntos. Pregue o evangelho, ensine as sagradas escrituras, ore, cante louvores, estejam unidos como igreja. A igreja não depende do templo, a igreja não existe a partir do templo, mas o templo existe a partir da igreja. Quando nós lemos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, nós vamos ter a verdade sobre o que eu estou lhes falando aqui agora. Atos 17, versículo 24 diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Amados irmãos, compreenda que a mão de Deus está em plena ação nestes dias. Eu quero orar por você, pedindo que Deus coloque luz no seu entendimento, fogo no seu coração e faça você se posicionar, porque este é o momento em que Deus está provando a fé, este é o momento em que Deus está provando o coração daqueles que dizem que o conhecem e que o amam, e está vendo o que está acontecendo. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e que Deus nos prepare, porque o dia dele está chegando. Jesus vem, o fim vem nos quatro cantos da terra. Senhor Deus, eu rogo a tua bênção sobre a vida dos teus filhos e filhas que vão assistir
esta mensagem, vão assistir este vídeo, que esta palavra alcance os corações, ó Pai. Que essa palavra coloque luz no entendimento e fogo nos corações. Que os crentes, ó Pai querido, desta geração compreendam e mais do que depressa, deixem de adorar o templo feito por mãos humanas e comecem a se mover, a cumprir a missão que é ir e pregar. Que eles abram as portas da sua casa, que eles convidem as pessoas para ouvirem o Evangelho, que eles sejam cheios do Espírito Santo, que no abrir da boca as pessoas creiam em Cristo Jesus. Pai, eu abençoo o teu povo em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.